Boa tarde, galera esperta, terceirão. Tudo em paz por aqui, meu povo? Canal Educação no Ar. Tio Mads e toda a nossa equipe desejando a vocês muita vida, muita arte, galera. Muito minimalismo. Meus amores, vamos voltar aí a essa temática, né, de aulas, acho que umas 4 a 5 aulas atrás. A gente falou no minimalismo. E hoje a gente vai retomar essa pegada aí, lembrando as características mais importantes, sobretudo atualizando a nossa a percepção da arte, né? Antigamente nós enchíamos os ambientes de objetos artísticos ou da indústria e sentíamos que aquilo estava ligeiramente decorado e bem utilizado. O minimalismo vem dizer o quê? Que dentro do contexto atual, quanto menos é mais. Olha que show. Nós temos aí uma redução da matéria-prima, literalmente uma perca de muitos elementos da natureza, né, como a própria madeira, pedras preciosas, né, que hora ou outra estão entrando aí já em colapso, não existem mais. Alguns tipos de árvores até chegam a entrar em extinção, tá bom? E o tempo que a gente tem para reflorestar ou o próprio mineral se formar na natureza, a gente sabe que esse tempo ele é muito relativo. E aos nossos olhos, a gente não vê essa reposição desse material. Então, o minimalismo ele vem quebrando um conceito, né, altamente materialista, onde a gente tinha um abarrotamento assim, dos espaços com muitos produtos, para ter a sensação de que o seu ambiente estava artisticamente preenchido. Hoje, nós vamos minimalizar essa situação, beleza, galera? Nós vamos perceber que quanto menos é mais no mundo da arte. Você diminui a materialidade e aumenta a conexão, a mensagem, tá bom? Então, minimal arte ou minimalismo. Lembrando que o ismo sempre para nós traz essa ideia, né, do que, galera? De movimento. Muitos artistas também vão acabar se adaptando ou literalmente indo para o minimalismo. Por quê? Porque são correntes artísticas pós a segunda metade do século XX e elas vão sim questionar os conceitos da sociedade, os padrões de beleza, tá? A própria estrutura física que essas obras são envolvidas. Então, minimalizar na arte tem um significado ao aspecto crítico, ao aspecto também da própria consciência, né, dentro da política dos 3 R's. Olha, hoje você pode reciclar, reutilizar, reduzir. Ainda tem um outro que como é? Reciclar, reduzir, reutilizar, né? E o outro seria o quê, meu Deus? Tem um outro Rzinho, esqueci aqui completamente. Mas enfim, hoje até as impressoras 3D, você pode usar garrafa PET como ferramenta para impressora 3D, né? Como se fosse a base plástica para imprimir o seu objeto, a garrafa PET. Então, hoje o conceito daquele mundo de materiais que a gente utilizava, a gente está reutilizando esses materiais, minimalizando os problemas ambientais. Então, minimalismo na arte também traz uma questão ambiental. O desgaste, o uso de material de forma excessiva. Beleza? Olha aí, galera, essa sandália minimalista. Na moda, veja que até interessante o design, né? Tem um design interessante, eu acho que o conforto aí deve ser 0. Mas veja que é muito interessante quando você quebra todos aqueles padrões
que o salto era diferente do restante da sandália, que tinha uma forma de abotoar única, e essa daí nem precisa abotoar nada, é só encaixar com uma única peça você tem a sandália. Então, existe várias premissas, até mesmo conceitos do minimalismo, onde exige do criador mais percepção para a matéria. Tipo, como pensar de uma forma minimalista, usar o menor número de materiais para conseguir o maior efeito, a maior utilização possível. Beleza, galera? Então, o minimalista, nós vamos falar de materialidades. Tá bom? A criatividade em torno disso. As adaptações. Beleza? O uso do espaço. Perdão. O uso do espaço de forma intencional. Porque o minimalismo ele tem uma intenção, tá? Redução, redução da matéria. Aumento da mensagem. Como assim, tio? Redução da matéria, aumento da mensagem. Galera, se eu fizer uma obra, mais ou menos assim, fizer o retângulo, colocar um pontinho no preto e dizer para vocês, essa é minha obra. Aí você vai dizer, tio, mas só tem um pontinho no meio, só tem um pontinho. Veja que minimalisticamente, se você usar o menor número de materiais possível, você aumenta o questionamento. Mas por que só aquilo? Por que não usou o todo? Geralmente nós vamos parar para observar o pontinho no meio, mas não observamos o todo do lado, o branco que está em torno. Então, no minimalismo, você tem essa sensação de que quanto menor o número de objetos, de materiais você usar, maior são os questionamentos. Ou maior a funcionabilidade de um espaço. Quando ele diz aí, uso do espaço de forma intencional, é porque você está ambientalizado, você está mais orientado naquele ambiente. Beleza? E, sobretudo, usando o ambiente como um todo. Beleza, galera? Olha aí um memezinho que fala aí do minimalismo. Bem-vindos ao meu guia de minimalismo. Passo 1. Ele tá ali, tem a estante, o criado mudo, tem um vasinho de plantas, o quadro, o tapete, tá bem cheio, né? Aí quando a mulher chega, alô, polícia, algum maluco invadiu minha casa. E aí o cara foi lá pra cadeia e lá ele tem um espaço, olha, literalmente minimalista, né? A cadeia ela é minimalista, porque lá não tem muitos móveis, não. Lá não tem muito luxo, né? Beleza, galera? Olha aqui, por exemplo, pegando aí esse conceito da polícia, né, do bandido, às vezes o bandido acha que tem tudo, que aquilo tudo é dele, e aí ele precisa viver uma vida minimalista, às vezes trancado lá nas grades, para entender que não pode querer ter tudo, não pode ter tudo dos outros. O minimalismo, olha que bem interessante, ele faz a gente perceber que a essência básica da vida não é a matéria, é o respeito, a honestidade.
Não é o que você tem, é o que você é. As pessoas confundem, né? Ah, mas a gente é o que a gente tem, né? Você é o que você é, o que você tem, um dia se acaba. Né? O minimalismo, ele traz justamente esse questionamento. A ausência dessa materialidade, essa perca material. Galera, até agora tudo em paz por aí. São Gonçalo, tá tranquilo, meu povo? A galera de Uruçuí também, tudo tranquilo por aí? Relembrando aí o minimalismo. Hoje, quando a gente vai fazer uma festa em nossas casas, geralmente a gente, ei, bora limpar a sala. Não, mas tira isso daqui, vamos abrir o espaço aí. Quando tá na festa, menino, mas essa sala ficou tão grande, né? Porque nós temos uns padrões. Esses padrões, ó, os padrões de vida europeu, certo? Eles vão ser criticados pelos minimalistas, porque eles trazem justamente essa ideia de que você tem que ter um ambiente ou uma obra sobrecarregada de informações ou de luxo, enfim. Beleza, meus amores? Olha aí uma obra de Solevid, uma estrutura preta, né, aberta, e veja que, minimalisticamente falando, é apenas uma estrutura retangular, né? Como se fosse uma base de uma mesinha e tal, mas uma coisa simples. O minimalismo, ele é marcado pela simplicidade. Tá? Veja que o material também, há uma simplificação na materialidade. Ferro, né, pintado, com uma única cor. Beleza? Outra coisa, o subjetivo, ele aparece no minimalista. Porque ele acaba gerando em você questionamentos. Rapaz, o que quer dizer com isso? O que é apenas uma estrutura arquitetônica? Isso pode ser usual? Vai ser usado ou não? Beleza? Essa simplicidade, essa subjetividade, ela faz parte também do minimalismo. Como eu falei para vocês, no minimalismo, menos é mais. Olha, isso vale não só para escultura, para pintura, né? Mas para tudo na nossa vida. Às vezes a gente vai fazer as coisas de uma forma mais complexa, se embanana todo, e às vezes era para ser feito só de uma forma mais simples, né? Na música, por exemplo, menos é mais. Se eu tiver uma banda com 20 pessoas, meu amigo, é complicado para organizar essa galera toda. Agora, se você conseguir com a banda de 20 fazer só com 5 ou com 10, aí você vai ter uma pressão sonora mais interessante. Porque às vezes você pode ter muitos músicos tocando, mas se não tiver sincronizado, não funcionou, não prestou. Tá bom? Agora vejam que ela trabalha com a ideia geométrica, a ideia da matemática, né? Ela indaga também as percepções da bagagem cultural, e aí sim, ó. Porque como é que eu vou olhar para uma obra dessa se minha bagagem cultural não me permite entender isso? Essa bagagem cultural, ela vai te dar um senso estético. Se você nunca ouviu falar nisso, você vai dizer que isso nem é arte, é só uma estrutura de ferro. Mas uma estrutura de ferro, ela é arte. É ou não é? Ela acaba sendo arte. Beleza, galera esperta? Tudo tranquilo? Tudo show?
Uruçuí, São Gonçalo, até aí tudo bem, meu povo? Ah, Ti, então quer dizer que se eu arrancar as pernas da mesa, lá da cadeira, lá de casa e botar assim... Não arranque não, vai virar arte, vai, Ti? Minimalismo. Olha, tem cadeira, galera, que a gente vai ver aí que ela diminui a quantidade de ferros e madeira e se equilibra de uma forma onde o material promove uma resistência. Por exemplo, cadeiras que usam apenas 3 pernas. Né? Isso é comum a gente ver até nos pneus do carro. Hoje estão até tirando parafuso. Tem pneu do carro que só tem 3 parafusos. O menos é mais, e nessa indústria dos conceitos culturais, vejam que a materialidade ela está ficando cada vez mais complexa. Né? Então, o minimalismo procura de soluções que requerem um mínimo de meios ou esforços. Obra de arte que se reduz às formas geométricas, escritas, e utiliza modalidades elementares de matéria, de cor. Minimal arte. Olha aí. Utiliza modalidades elementares de matéria e de cor. Mas ele não está dizendo que vai usar somente uma cor, somente uma única coisa. Tá bom? Ele está dizendo aí que está ligado, né, a essas modalidades elementares da matéria e de cor. Tá bom? No final dos anos 50 e início dos anos 60, surgiu em Nova York, Estados Unidos, uma corrente artística que se denominou minimal art, traduzida para o português como arte minimalista. Os adeptos dessa vertente primavam pela síntese em suas produções. Galera, olha aí, ó, síntese em suas produções, utilizando somente os elementos necessários. Nas artes plásticas, as formas simples, geométricas e puras são priorizadas, utilizando somente os elementos necessários. Minimalizar. Ok? Alguns artistas que se destacaram nesse estilo de arte: Solevich, Frank Stella, Donald Judd e Robert Smithson. Galera, vamos gravar isso aqui rapidinho, fazer um print e anotar isso aqui rapidão, essas características do minimalismo. Juninho, vamos dar aí 2 minutinhos para a galera, Juninho, para a galera anotar aí, fazer um print aí sobre essas características mais importantes do minimalismo. Tá bom? 2 minutão, já a gente volta, galera. Estamos de volta. Anotaram aí rapidão? Características do minimalismo. Tá?
Anotando também, galera, isso aqui que a gente acabou de escrever, ó, simplicidade, subjetivo, menos é mais, geometria, matemática e a bagagem cultural. A bagagem cultural, logicamente, que vai ser aqui para o público, né? O público, ao olhar uma obra minimalista, ele vai identificar características dentro de um repertório que ele vivencia, que ele criou, né? Tá bom? Show de bola? Olha aí, Donald Judd, um dos artistas minimalistas mais eloquentes do século XX. E observem que essas estruturas, né? Inclusive Bob Marley tem até uma música que fala do Concrete Jungle, né? Literalmente, essas caixas dão uma sensação de uma perca daquela complexidade arquitetônica e, ao mesmo tempo, um abandono das novas técnicas. Como assim, tio? Às vezes, por exemplo, a gente pensa num projeto bem interessante, mas quando a gente vai parar para o material que vai ser feito, que vai ser usado para aquilo, às vezes a gente pode até desistir daquela ideia, né? Então, a obra minimalista, ela é conceitual, por isso que a gente pode dizer, chamar de arte da mente, arte conceitual. Você tem que ter uma relação de contexto, né? Como eu vou trabalhar uma obra dentro de um contexto? Qual é o contexto que a gente vai vivenciar no século XX, galera? Segunda metade do século XX. O desenvolvimento arquitetônico, a indústria como um todo, promovendo satisfação pessoal com os prazeres materiais. Quanto mais você tiver, mais você é feliz. E aí depois o artista faz essa ideia de um abandono. Imagine aí, você que fez um prédio, 30 andares. Deus o livre, mas é só uma imaginação para a gente entender, tá, galera? Olha lá, você é um engenheiro arquitetônico, fez um prédio de 30 andares. Depois, você morreu. Olha a ideia de um falso anonimato. Um abandono da causa. Quem foi o artista? Quem era? Tá? A própria a relação com a cidade. Quanto mais urbanos, mais concretos tivermos, nós teremos um apelo da própria natureza, né? A cidade, a selva de pedras, olha aí, fazendo um contraponto às árvores em estações do ano de seca, né? A perca das folhas, a chegada do outono, não é assim? Então, toda essa fotografia, veja que nós estamos vendo uma fotografia, né? Ela também é conceitual, porque ela vai buscar a pesquisa no espaço, nesses vãos aí, ó, nesse vácuo. Então, a fotografia, nesse caso aqui, ela ganha um hábito conceitual. Porque ela te faz pensar algo, te faz questionar. Ok? Olha aí quem foi Donald Judd. Donald Clarence Judd nasceu em junho de 1928, em Manhattan, e morreu em 12 de fevereiro de 1994. Foi o pintor e artista plástico minimalista norte-americano, tá? Nos Estados Unidos. Frequentou a Escola de Arte Students League e a Columbia University, ambas em Nova York. Donald Judd procura superar o caráter representativo, ilusório e simbólico da pintura e dedica-se exclusivamente à escultura. Interessa-lhe a tridimensionalidade da escultura e a relação que os objetos estabelecem com o espaço e com o solo. Então, veja que aonde o objeto vai ser colocado, as características físicas do objeto faz parte dessa logística das obras de Donald Judd. Tá? Donald Judd.
dedicando-se exclusivamente à escultura, interessando-lhe-se a tridimensionalidade e o espaço com o solo. Nos seus trabalhos, que resultam de uma radical simplificação das formas, olha aí, galera, nós vimos ali umas caixas, né? Em concreto, ó. Simplificação das formas, dos materiais e das cores, o artista pretende acentuar as qualidades físicas e plásticas, sem imitar ou expressar nada, para além da realidade física e das sensível das formas. Então, acentuar qualidades físicas e plásticas. Boa. Vamos voltar aqui para essas caixas, né? Acentuar qualidades físicas. O que seria isso? O material, o cimento que é usado, a técnica que é empregada. Por que esse concreto está bem retinho? Está bem resistente? Qualidade, técnica. Tem gente que sabe fazer um móvel usando a madeira bacana sem rachar a madeira. Tem outros que fazem o mesmo móvel, mas racha a madeira inteira. Tem uns que botam o teto numa casa e não racha uma ripa. Tem outros que botam o mesmo teto na casa e racha todas as ripas, não é? Então ele com essa ideia da forma radical de simplificar as formas, ele vai buscar qualidades físicas e plásticas. Galera, acho interessante essa segunda parte aqui, a gente anotar aí também, tá bom? Juninho, vamos botar aí 2 minutinhos para a galera anotar aí Janne Dudge e suas simplificações radicais. O que ele busca com isso? Acentuar as qualidades físicas e plásticas dos objetos. 2 minutinhos, galera, já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Anotaram aí? Nosso querido Donald Clarence Judge. Olha aí, meus amores, as obras dele, ó. Vejam que o conceito é de simplificação. A geometria, a matemática está presente. Aí você diz, tio, peraí. Quer dizer que se eu botar aí esse monte de caixa, esse monte de coisa assim, eu fiz uma obra minimalista? Se a sua intenção é fazer com que
uma coisa seja substituída por outra. Imagine, por exemplo, um guarda-roupa, não, uma estante, onde ela ocuparia todo um espaço arquitetônico, né? Imagine aí uma estante bem grande. Deixa eu ver aqui. Imagine aí uma estante aqui grande, né? Onde ela tomaria um certo tipo de espaço. E o que foi que ele fez? Ele ampliou ela para cima. Logicamente que não teria uma lógica de você subir para ir pegar as coisas lá em cima. Mas o que é que ele vai fazer? Sugerir a proposta de minimalizar a quantidade de material usado nas prateleiras, etc, etc. Tá? Veja que outrora o minimalismo ele só faz um questionamento mental. Né? Questionamento mental. Qual a mensagem, qual a função, ou é simplesmente um automatismo geométrico? Algumas obras, vejam que é um automatismo geométrico. São duas partes aí colocadas uma da outra. E, olha, se a gente pegar aqueles brinquedos lá que a gente tinha na infância, que era para montar uma cidadezinha com peças de madeira, que parece duas casinhas daquelas, né? Dois telhados daquelas casinhas, ó. E aí? Será que o cara... O que ele quer dizer com isso? Né? Veja que há uma subjetividade nessas obras. Principais características do minimalismo. Vamos exaltar aqui as principais características do minimalismo. Em termos gerais, os movimentos minimalistas se caracterizam pela austeridade e síntese, inclusive dos meios e uso da abstração. A austeridade e síntese seria o quê? A quebra de qualquer conceito, né? A quebra de qualquer conceito. Enquanto o aspecto filosófico, o minimalismo irá adequar às necessidades da vida aquilo que é realmente essencial, descartando as futilidades no caminho da realização pessoal. Então, adequar as necessidades da vida àquilo que é realmente essencial, galera. Isso é muito lindo, ó. Eita, se a gente conseguisse ser assim, hein? Só o essencial. Muito top, né, não? Porém, a gente cria uma série de superficialidades, não é? Às vezes, cada um de nós, a gente cria uma série de pré-requisitos. No campo das artes, normalmente está representado de forma abstrata e crua, de modo a revelar a origem industrial e a natureza dos materiais que compõem a obra minimalista, a qual, via de regra, interage com o público. Então veja que essa forma de ver as coisas, essa forma de questionar, de incomodar, está muito expressa nesse parágrafo. Ó. No campo das artes, normalmente está representado de forma abstrata e crua, de modo a revelar a origem industrial e a natureza dos materiais. Beleza, galera? Por exemplo, tá aí um limão, a história dos limões, né? E uma laranja azul. Olha o contexto da indústria. Por exemplo, existem algumas propagandas de supermercado, galera, que eles literalmente passam cera nas frutas para elas ficarem brilhosas, né? Então o artista acaba criticando essa ideia, né, da indústria, ó, e natureza. Por exemplo, você pegar um limão e fazer a limonada é uma coisa. Agora você pegar o Sprite e tomar é outra coisa, não é? São sabores diferentes, prazeres diferentes, mas ele faz o questionar também o minimalismo da indústria, né? Você toma uma sensação de suco de limão e, na verdade, ali a porcentagem é mínima. É mais acidulante, os corantes, né? Beleza?
Então, nesse campo das artes, normalmente está representado de forma abstrata e crua, de modo a revelar a origem industrial e a natureza dos materiais. Beleza, galera? Então, a arte tem um abrir de olhos, né? Um teor crítico. Vale a pena a gente entender, né, esses rótulos que a indústria coloca aí como coisas saudáveis. Tá bom? Show de bola? Olha aí, Solevich. Como eu falei para vocês, olha aí esse pé de mesa, como se estivesse aí usando partes diferentes, né? Artistas minimalistas não queriam se expressar à moda antiga. Havia uma sensação de ordem. Os artistas forneceram uma imagem parcial de uma ordem completa, deixando o espectador adicionar o resto em sua imaginação. Isso acontece em grande parte do trabalho de Solevich. E aí veja que, de fato, a gente tende a consertar ali, a consertar aqui, né? E aí nós temos uma base na Gestalt. O que é essa Gestalt? É uma teoria onde o nosso olho, literalmente, né, ele tende a completar aquilo que está faltando. Por exemplo, se eu desenhar a metade de um carro, o seu olho tende a completar a metade do outro carro. Se eu desenhar a metade de um rosto, o nosso olho tende a completar a metade do outro rosto. Então, essa ideia do complemento está na teoria da Gestalt, onde o nosso olho, literalmente, ele tende a completar os espaços, né, formando aí esse cubo perfeito. Tá bom? Então, os artistas estão inspirados também em leis ópticas, porque é uma das características do século XX. Tá? Essa teoria do fechamento, vou até colocar aqui, teoria do fechamento, né? É muito usada ainda por muitos artistas, tá? Muitos artistas utilizam ainda a teoria do fechamento. Obras com uma espécie de parte inacabada, onde o nosso próprio olho vai e fecha aquilo, e denomina aquilo. Tem um filme que fala bastante disso, é o próprio Matrix, onde ele mostra que o nosso olho tende a quadrimetrizar tudo, né? Deixar tudo em terceira dimensão, quadriculado, para poder melhor entender o espaço. Olha aí, Daniel Buren, ele usa padrões de listas para enfatizar o caráter de uma sala ou uma série de salas. Então veja que uma espécie de barra aí, né, onde ele vai padronizar os ambientes, criando sensações de ampliação ou diminuição do espaço. E veja que a gente acaba aqui, se deparar mais uma vez com o op art, a ilusão óptica, né? Ela acontece também aqui nessas obras. Porque a ideia é o quê? A alteração do espaço. Então, ele pode alterar o espaço de uma forma apenas visual. Uma espécie de ilusão óptica. Veja que a sala parece que está cheia, porque tem muitas listras. Então, a sala diminui o tamanho. Beleza? Show de bola, né? Veja que até a própria pintura em si, ela já pode dar essa sensação de ampliação ou diminuição do espaço. Olha aí, Laumer Sculpture Park, como a gente viu essas obras agora há pouco, aí está no novo ângulo, né? A produção desses artistas, em geral, tendia a ultrapassar os conceitos tradicionais sobre a necessidade do suporte. Procuravam estudar as possibilidades estéticas da composição, não através de pintura ou esculturas, mas a partir de estruturas
ou tridimensionais, que podem ser chamados de objetos ou ainda não objetos, né? E eventualmente de instalações. Desta forma, não se submetiam à limitação que se fazia entre o campo da pintura e o campo da escultura, indo além destes conceitos. Beleza, galera? Então, há uma relação aí da busca por essa nova forma de observar essas estruturas tridimensionais. Vale a pena a gente anotar aí, tá? Porque olha aí, ó, quando ele diz aqui, ó, procuravam estudar as possibilidades estéticas de composição, não através de pintura ou esculturas, mas a partir de estruturas biotridimensionais. Beleza? Juninho, vamos botar aí 2 minutão aí para a galera, Juninho, anotar rapidamente essas características do minimalismo, essa decomposição das imagens. Já a gente volta, meus amores, 2 minutinhos. Beleza, 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 meu povo. Galera, imagine aí você chegar num parque desses aí e encontrar essas caixas, tipo que praticamente abandonadas, e não, isso são obras de arte. Aí você dá logo um bug, né? Como assim obras de arte? O minimalismo é justamente esse olhar mais desnudado, né? Mais cru, tá bom? Para as obras de arte. Ou objetos ou não objetos. Como ele bem colocou aqui, né? Ó, podem ser chamados de objeto ou não objetos. Porque, de fato, são estruturas que não tem toda um chamativo visual. É muito pelo contrário, ela é simples e não chama a atenção. Você vai ser chamado a atenção pela simplicidade desta informação, né? Beleza? Para Robert Morris, a simplicidade da forma não equivale necessariamente à simplicidade da experiência. Então, como eu falei para vocês, não é a questão do material, não é a questão do que está sendo visualmente mostrado. Mas ele está colocando, ó, simplicidade da forma não equivale à simplicidade da experiência. As experiências simples, geralmente elas trazem, digamos aí, marcas, né? Porque a gente leva para a vida inteira. É ou não é? Às vezes, algumas coisas
chamam mais atenção pela simplicidade do que outros que estão extravagantes demais. Tá bom? E esse olhar mais simples para as coisas que são menos, digamos assim, visualmente chamando, são menos atrativas, você acaba entendendo um olhar mais amplo, né? Um olhar mais amplo. Isso é muito lindo, cara. A simplicidade da forma não equivale necessariamente à simplicidade da experiência. Às vezes você vê uma cultura simples e uma experiência que você tem com ela é incrível. É ou não é? Olha essa obra aí que ela traz aí 2 semicírculos e parece uma luz salientar aqui desses 2 eixos, né? Uma espécie de magnetismo e tal. Mas veja que a simplicidade da forma, ela não está ligada à experiência. Galera, e o minimalismo no nosso dia a dia? Como a gente bem colocou e percebemos, a grosso modo aí, né? A sociedade, o mundo, ele é muito capitalista, é muito consumista. Nós fomos treinados assim. Nós somos treinados para ser consumidores, né? A gente é treinado não para fazer nossa roupa, mas para comprar roupa feita. A gente é treinado para comprar tudo feito. Aquelas partes técnicas, cursos técnicos, eles estão voltando agora. Mas até um tempo desse, tudo era comprado como já estivesse feito ali. Aliás, nós somos formados para comprar tudo feito, né? E o minimalismo nos dias de hoje preza por um estilo de vida atípico para os padrões atuais. A ideia principal é aproveitar ao máximo as experiências reais em detrimento do consumismo exacerbado. Olha aí, galera, a ideia principal, aproveitar ao máximo as experiências reais em detrimento do consumismo exacerbado. Para os minimalistas, viver apenas com o básico ajudaria na busca da real felicidade. Olha, galera, juro para vocês, se esses caras tivessem aparecido antes de tudo, acho que não teria feito efeito, né? Tido efeito. Porque, de fato, hoje, se a gente for botar a felicidade da gente nas coisas, pode inventar propaganda, que tudo a gente vai querer. É o carro, é a casa, é a roupa, a que está na moda, é ou não é? Então, essa simplificação da materialidade associada ao nosso dia a dia, né? A busca da real felicidade. A felicidade não deve estar nas coisas, galera. A felicidade ela deve estar dentro de nós. Se a gente aplicar a felicidade aos objetos, às coisas, essas coisas, esses objetos quebram. São efêmeros, né? Show de bola. Temos aí 2 questõezinhas, 3 questõezinhas para a gente fechar aí com chave de ouro, tá bom? Olha aí. Como o movimento da arte moderna, não se pode afirmar quanto o minimalismo. Juninho, bota aí 1 minuto e meio, Juninho, para a galera botar essa resposta da primeira questão no ar. Show. Já a gente volta.
E aí, meus amores, marcaram o quê? Cadê a galera de São Gonçalo, Uruçuí, Flores, Rosário? E aí, meu povo, tudo tranquilo? O que é que marcariam aí? O que não se pode afirmar sobre o minimalismo, que a gente não pode concordar, seria o quê, galera? Opa. Show. Então, letra A. Solevich é um dos grandes nomes do minimalismo? Correto. Letra B. A repetição, a serialidade e o uso do cor monocromática são requisitos específicos necessários para a criação de obra de arte minimalista. E aí, galera, já tira de campo a letra B. Quando ele diz aí, ó, uso de cor monocromática são requisitos específicos. Nananina, não. Não precisa ser monocromático, não. A repetição, a serialidade pode aparecer? Pode, mas não precisa também ser requisitos específicos, tá bom? As demais, todas as demais estão corretas. Letra E. Um dos pontos-chave do pós-minimalismo são as frequentes referências distintas ao objeto sem representação direta. É quase uma perca da forma, literalmente, né? Atualmente, uma grande quantidade de arte contemporânea é criada a partir dos mesmos materiais e por meios similares aos trabalhos minimalistas, ainda que não seja feita para servir aos mesmos fins, então tá fora, tem que ter a mesma utilização. Uma cadeira minimalista é uma cadeira com o menor número de material, mas vai ser utilizada como cadeira. Letra C. O minimalismo foi considerado como um análogo à contracultura dos anos 60. Ateísta, comunista, materialista, nas palavras de Carl André, e também foi considerado como arte do status quo, revelando a face capital, a face autoridade, a face do pai. Não, muito complexa a letra B, deixa para lá. Vamos para a segunda questão. Olha aí a segunda questão. Ó. O minimalismo é um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos, década de 60. Foi denominado de arte ABC ou minimal art. Influenciado pelas correntes abstracionistas das vanguardas do século XX, tais como suprematismo, neoplasticismo, entre outros, o minimalismo se expandiu pela arte e pela arquitetura. Para Júlio Carl Argan, historiador e teórico da arte, o objetivo da minimal art seria realizar uma síntese de volume e cor, criando formas elementares a partir de estruturas geométricas primárias, capaz de impor na paisagem das megalópolis industriais, ao mesmo tempo apinhada e desolada. Considerando as relações estabelecidas com outras manifestações artísticas, conclui-se que o minimalismo, olha aí, galera. Letra A. Adotou como neoplasticismo a ideia de que a obra de arte deve ser concebida durante a execução. Letra B. Celebrou o racionalismo de um modo matemático de pensar, tal como o expressionismo abstrato. Letra C. Compartilhou com o construtivismo um compromisso com o rigor conceitual, relacionando a arte com a ciência e tecnologia. Letra D. Descreveu um ambiente consumista e sua mentalidade, assim como o pop art na década de 50. Olha, a letra D é interessante, né? Só que ele não descreveu o ambiente consumista. Ele criticou pela ausência da matéria. Beleza? A letra D tá bonita, mas está fora. Letra E. Substituiu a instantaneidade perceptiva da base gestáltica pela leitura sequencial e relacional do cubismo. Não, ele não substitui, ele vai usar a base gestáltica, a teoria do fechamento, como a gente viu. É ou não é? Então, meus amores, a mais bonitinha que ficou aí pra gente foi a letra A. Adotou, como o neoplasticismo, a ideia de que uma obra de arte deve ser concebida durante sua execução. Beleza, galera? O neoplasticismo, você está criando aquelas imagens, aquilo já é a obra de arte. Ele não precisa o resultado final, o processo criativo, ele é artístico. Beleza, galera? Terceirão, vou deixar aqui para vocês um abraço carinhoso.
Desejando uma sexta-feira de muito amor, muita tranquilidade, muita arte, galera. Vamos pintar, desenhar, cantar, dançar, tá bom? Para a gente ter aí essa amenização dos contextos que estão pesados, não é? Mais vida, menos apetrechos, minimal arte, é uma tendência aí interessante que nós estamos aprendendo um pouco com ela. Valeu, galera. Vou deixar aquele abraço caloroso. A gente se encontra na próxima semana para fechar o semestre. Um abraço, meus amores. Até a próxima. Show!